Olá, estrelinhas! E no vídeo de hoje a gente vai falar do mapa de uma geminiana bem polêmica. E se geminianos não forem polêmicos, eu não sei quem vai ser. Vem pra cá, Anne Frank! Eu tava olhando primeiro o mapa da irmã dela, Margot, né? E depois o mapa dela. Eu achei os mapas, tanto da irmã dela quanto o mapa dela, bem interessantes. Pra, vamos dizer assim, contar a história da vida dela e da irmã dela. Acho que elas têm coisas bem complementares, embora pelo que eu me lembre, a irmã dela e ela fossem bem antagônicas, né? Um era a quimera da outra. Mas, eu vou começar falando da Anne. Aí, se vocês quiserem que eu leia o mapa da irmã dela, que é a Margot, pode deixar aí nos comentários que eu leio tudo, obviamente, né? Mas, como a protagonista é a Anne, né? E quando eu li... li é uma palavra muito forte, né? Quando eu vi o mapa da Margot por cima e o da Anne por cima, eu imaginei uma coisa, gente. Não sei se isso é uma... abre aspas, revelação mediúnica. Mas Deus foi muito bom com a Anne. E com a Margot, ele não foi tão bom assim. Não quer dizer que Deus tenha sido ruim com a Margot, não foi isso. Mas Deus foi bom em exagero com a Anne. Por que eu tô falando isso? Por que eu tô entrando nessa situação de Deus foi bom com uma e com outra ele talvez tenha sido neutro? Porque a Anne, ela tem um ascendente em grau zero. Entre Câncer e Leão. Então, talvez pegue um pouco as duas energias ali, tanto de Câncer quanto de Leão, se a gente levar em conta, obviamente, né? Ela tem um regente do ascendente, se a gente contabilizar Leão, na casa 11. E o outro regente, que seria Câncer, na casa 2. Por que eu levo em conta os dois ascendentes? Porque ela nasceu em grau zero, com ascendente em grau zero, então ela tem essas duas energias. E não adianta a gente botar isso pra debaixo do tapete e dizer, não, ela só tem um ascendente, é leão, você que se exploda. Não. Eu confabulei, pensando aqui comigo, eu lembro que o mapa da Margot, eu olhei por cima, obviamente, né? Não fui com profundidade. A Margot, ela tem um Plutão na casa 7. A Índia já é mais ou menos antagonista. Ela tem um Plutão em extremo oposto, na casa 12. Então, o que a Margot tinha pra fora, a Anne tinha pra dentro. Então, por isso que eu digo que uma era antagonista da outra. A Anne ela tinha um Marte na casa 1, em Leão. Deixa eu ver em que grau tá. Não tá em grau 29, tá em grau 20. Seria bom fazer um estudo cabalístico sobre o mapa dela. Sobre os caminhos da árvore da vida e que anjos regeram a vida dela. Eu estou fazendo esse estudo de vez em quando com os meus amigos. Eu acho um estudo bem interessante. Mas que leva tempo, porque você tem que pegar cada angulação e ver que anjo rege aquela angulação e como aquela angulação ia afetar a vida da pessoa. Então, eu não vou fazer isso, obviamente, nesse vídeo, né? Eu já tô me prolongando demais. Mas eu acho interessante esse estudo. Ela tinha Marte na 1, em Leão. Olha, normalmente, nós pessoas que temos Marte em Leão somos bem orgulhosos. Isso aí eu até assumo. O meu Marte tá na casa 6. Eu imagino o quão orgulhosa ela deveria ser. Porque o Marte dela tá na 1. E casas angulares são conhecidas por ter uma força um tanto quanto maior por conta de ser angular, né? Então, ela era muito, abre aspas, exibicionista, sim. Mas isso não é uma coisa
que ela conseguia controlar. E às vezes Marte e Leão consegue ser um tanto quanto chamar menos atenção, embora eu acho que invariavelmente Marte e Leão chama atenção até mesmo não querendo. Pessoas que eu conheci Marte e Leão, Marte na casa 1, tinham a questão de serem muito ativas fisicamente e serem pessoas que botavam pra fora as características do signo. Por exemplo, Francisco, ele tem Marte em Virgem na casa 1. Só um exemplo pra vocês pegarem a situação. Meu amigo Francisco tem Marte em Virgem na casa 1. O Marte em Virgem dele faz ele excessivamente crítico. Não que isso seja um problema, mas isso em excesso faz mal. E faz ele uma pessoa um tanto quanto ativa em relação à saúde dele. Marte na casa 1 traz essa questão de atividade, traz essa questão de movimento. Eu gosto bastante, embora eu acho que Marte em Leão, se não cuidar do ego, pode ficar um tanto quanto inflamado, ou se sentindo demais, né? Mas às vezes eu creio que Marte em Leão consegue controlar um pouco esse ego. Pelo menos depois dos 30. Porque no começo da vida você não sabe exatamente o que está acontecendo. Como eu falei, considerando que ela é regida, o ascendente, por Câncer e Leão, ela tem o regente do ascendente, considerando Leão, na casa 11, e Câncer, considerando casa 2. Tem a questão de... Eu lembro de algumas coisas da história dela, eu não lembro tudo. Mas, a parte que eu lembro é que eles viveram um tempo no anexo, fugindo dos nazistas, e em algum momento alguém denunciou eles. Eu acredito que a pessoa que denunciou eles tava muito junto com eles, entendeu? Não sei por qual motivo a pessoa denunciaria. Talvez falta de dinheiro, não estavam pagando direito, também tem isso. Mas é uma das possibilidades. Ela tem Plutão na casa 12. Plutão na casa 12... Eu não sei se eu já falei em algum vídeo, né? Mas Plutão na casa 12 somatiza as coisas pra dentro. Vai acumulando, até o ponto que ele mesmo não aguenta. E aí pode ser visto como uma pessoa com uma personalidade implosiva, que ela explode de dentro, de fora pra dentro. eu ia falar de dentro pra fora, mas isso aí é Plutão na 7. É de dentro pra fora. Por isso que ela precisava escrever, a mente dela precisava disso, né? Ela tem um Sol em conjunção com Mercúrio, né? Interessante que o meu sobrinho, ele também tem essa conjunção de Sol em conjunção com Mercúrio. Ou é Lua? Mas eu acho que é só em conjunção com Mercúrio. Que eu olhei... No mesmo dia que eu olhei o mapa da Anne, eu olhei o mapa dele. Vi coisas interessantes, vi coisas que me preocuparam. Que é pessoas que são conhecidas por falarem a grupos. Então seria... Se ela não morresse da forma que ela morreu, ela provavelmente ia contar a história dela várias vezes para diversas pessoas, porque o Casa 11 fala disso, né? Grupos, pessoas, redes sociais, coisas relacionadas a isso. Mas ela tinha Mercúrio retrógrado. Uma outra coisa que eu queria falar, e eu provavelmente iria esquecer se eu não tivesse lembrado agora, é que uma moça, ela falou que ela era a reencarnação da Anne Frank. Olha, eu não acho improvável. Sendo bem sincera com vocês, eu não acho improvável. Porque o mapa da Anne tem bastante coisa aqui que
Ok, eu sei que a irmã dela não votaria por conta que, se eu não me engano, a irmã dela tem um Saturno na casa 12. Então seria, hipoteticamente, a última encarnação da irmã dela. Mas, pelo que eu pude observar, algumas pessoas que têm últimas encarnações, elas... A palavra escolher é muito forte, né? Mas elas decidem voltar, sabe-se lá Deus por quê, por conta de alguma outra pessoa. Então, eu não duvido que essa mulher possivelmente é uma reencarnação da Anne Frank, eu não duvido. Mas eu teria que olhar o mapa dela, né? Então, pra eu ter certeza, 100% de certeza, só olhando o mapa. Outra coisa que eu gostaria de falar, e eu sei que eu me atropelo algumas vezes falando, é que ela tem um Urano na casa 10. E Urano na casa 10 é conhecido por... como eu vou falar pra vocês de uma forma prática? Envelhecer muito rápido. Envelhecer é uma palavra muito forte. Talvez ganhar maturidade seria uma palavra melhor. Por conta que Urano, ele acelera tudo que ele toca, entendeu? Ele tem esse processo de acelerar determinadas situações. Ele tá na casa 10, ok. Casa 10 é Saturno, a gente sabe. Controle. O Saturno dela tá na casa 6. Então, isso dela ficar enclausurada, ficar fechada, foi algo, entre aspas, bom pra ela, porque fez ela amadurecer bem rápido. Embora eu acho que clausura não é um sentimento muito bom pra maturidade, mas enfim, quem sabe disso é Deus, né? Ela tem uma Vênus na casa 10. Se ela sobrevivesse, obviamente, ela seria uma pessoa mais voltada pra essa área de carreira, voltada a dinheiro e tudo mais. E popularidade, entre muitas aspas. Então, ela possivelmente, se ela sobrevivesse, ela seria mais pública do que a gente imagina hoje em dia. A gente tem uma visão da Anne, que é a Anne Frank, a menina que ficou presa e tudo mais. Mas a gente teria uma outra visão da persona Anne por conta dessa Vênus na casa 10. Meu amigo também tem uma Vênus na casa 10, mas eu não acompanho ele com tanta proeficiência pra dizer, nossa, Vênus na casa 10 afeta nisso. Eu vejo que a Vênus na casa 10 tem uma tendência a ser uma pessoa pública, na maioria das vezes. Só continuando porque eu fui interrompida. Como eu tava falando, ela teve que amadurecer bem rápido. Era pra ela ser uma pessoa conhecida? Era pra ser uma pessoa conhecida. Uma pessoa mais focada em carreira. Eu não acredito que ela seria uma pessoa tão focada nessa coisa familiar, porque a essência dela não era voltada pra isso. Obviamente que a vida em alguns momentos chama e as pessoas em alguns momentos são obrigadas a casar. Mas eu não vejo ela voltada pra isso. Ela tinha Lua e Netuno na 2. Isso, por si só, já poderia falar que a família dela ia ter altos e baixos financeiros. Ou ela mesma poderia ter altos e baixos financeiros, né? Interessante que esse Netuno, que normalmente é regente de peixes, né? Peixes normalmente tá na casa 9 dela. Então, tinha a ver com também a mente dela pra lidar com essas situações. Pra ver esses altos e baixos e saber como lidar. Acho interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Uma outra coisa interessante que eu observei, eu falei, tô falando muito interessante, né? Mas outra coisa legal que eu observei é que o mapa das duas, tanto da irmã dela quanto dela, tá em casas interceptadas. Ah, mas Lorena, você acha que casas interceptadas afetam a vida de um nativo?
Olha, pelo que eu vi até o momento, eu não senti isso. Pode ser que afete a vida de algumas pessoas de alguma forma que eu ainda não observei. E eu sou muito. Vocês sabem que eu sou muito humilde pra dizer que eu só sei que nada sei. Porque eu tô sempre nessa questão de pesquisa e desenvolvimento e buscar novas situações. Eu sempre digo, olha, se você tá com dúvida nas coisas que eu falei, nas situações que eu citei, você tem todo o aval pra buscar uma outra situação, porque eu sei que não existe astrólogo perfeito. A gente tá sempre tentando melhorar, sempre tentando, sabe? Olha, eu trabalho com isso há, sei lá, 10 anos. Vou fazer 10 anos, porque eu comecei bem jovem. E assim, eu não sei de tudo. Eu não almejo saber de tudo. Ah, mas não, você tem que olhar pro céu e dizer que você vai ser a melhor. Eu não sou o Cristiano Ronaldo. Eu quero explicações lógicas para situações cotidianas, para situações que ocorrem na nossa vida, aqui embaixo, baseadas no céu. Se eu conseguir explicar isso, minha vida já valeu a pena. Se eu conseguir explicar por que uma pessoa tem tantos problemas e ela não consegue resolver, vamos dizer, a P desses problemas, e eu conseguir ajudar ela a encontrar um caminho lógico para essa situação, já valeu a pena. Porque a astrologia é isso. A astrologia é: vamos resolver esse problema, vamos tentar entender o que está acontecendo. E é isso. E é isso. Acho o mapa da Anne interessante. Acho que ela amadureceu muito nesse processo de ficar enclausurada. Por conta do Urano, né? Urano na casa 10 em Ares. Ela queria se movimentar, ela queria bastante, né? Mas ela não podia fazer isso. Se vocês quiserem, eu trago o mapa da irmã dela, Margot. Acho o mapa da irmã dela bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. A Anne tinha uma casa 3 em Virgem. Então ela tinha uma língua de Scott, tal como o cara com K. Devia ser uma convivência um tanto quanto difícil. Tanto dela para com a irmã dela, tanto com a irmã dela para com ela. E eu acho que não tem mais nada que eu poderia falar de interessante aqui. Não vou enrolar, sou virginiana, sou prática. Então vocês me conhecem muito bem. Eu poderia falar um pouco dos aspectos cruzados dela ou da irmã dela. Mas eu sinto que esse vídeo ele já tem 18 minutos e tá um pouco grande. E eu não sinto que tem tantas pessoas pra ouvir aspectos cruzados por mais meia hora. Então é isso, gente. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês quiserem um mapa de uma pessoa, vocês podem deixar aí nos comentários. Eu vou tentar gravar os vídeos no sábado. Eu ia falar no sábado. Mas eu tô gravando no domingo. E deixar, tipo, um vídeo por dia pra eu gravar. Pra eu gravar, não. Pra postar durante a semana, pra eu não ficar sem postar. Tá sendo difícil pra mim postar aqui e no TikTok. Está sendo bem difícil. Mas eu não posso abandonar o YouTube, né? Porque eu gosto bastante dessa rede. E eu não quero abandonar isso aqui. E é sobre isso. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscrevam e deixa aí nos comentários se você quer algum mapa. Eu vou tentar revezar alguns assuntos aqui pra não ficar só eu falando de mapa, só eu falando de astrologia. Vou tentar revezar os assuntos pra não ficar uma coisa chata, pra não ficar uma coisa maçante. Vai ter vídeo sobre a lua de sangue. O eclipse, na verdade, né? Então, a gente vai conversar sobre isso. Principalmente que essa lua, ela está... Essa lua, ela está
sendo, abre aspas, ativada no dia da independência do Brasil. E isso aí, por si só, já é uma coisa questionável. Mas é isso. Eu vou deixar o vídeo por aqui. Um beijo no coração de vocês. E até o próximo vídeo.